Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Nessa live, eu vou falar sobre as deusas que nós estamos comemorando no mês de agosto e a importância desse conteúdo para entender mais sobre a psique feminina. Então, sejam todas muito bem-vindas, as meninas que estão aqui no Instagram, no Zoom. É uma live de estudos, um estudo importante para que a gente entenda mais sobre a psique da mulher. Então, vamos entender um pouco mais sobre a influência que essas deusas traz para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes. Então, é um estudo profundo, necessário, e que, infelizmente, muitas pessoas acham, né, que isso aí é misticismo e não entendem verdadeiramente a importância dos arquétipos na vida de qualquer ser humano. Então, vamos iniciando, entendendo um pouco sobre o que representa esses arquétipos, o que são os arquétipos, para entender a influência das deusas na psique da mulher. Então, os arquétipos, eles são modelos universais de comportamento, energias em potencial, que traz o nosso inconsciente coletivo informações. É uma teoria desenvolvida pelo Carl Jung, muito estudada, sobre como esses arquétipos influenciam a nossa vida. Independente de sermos mulheres e homens, os arquétipos eles vão estar influenciando a psique. E aqui vamos entender mais sobre a influência desses arquétipos na vida da mulher, como ela pode usar essa força a seu favor. Gente, tudo é arquétipo. O universo, ele não entende palavras, ele entende imagens. Assim também é quando nós entramos num processo de cocriar a nossa realidade. Nós não cocriamos com o pensamento, com a palavra, nós cocriamos com o sentimento, com a visão daquilo que a gente quer. Então, dentro desses estudos sobre mecânica quântica, já prova de uma forma diferente de Carl Jung, de um estudo diferente, mas prova que tudo que se comunica com o ser humano é através de imagem. Então, os arquétipos, eles são informações que estão no inconsciente da humanidade, todos os arquétipos. Se a gente olhar pelos arquétipos, por exemplo, os Estados Unidos, o arquétipo dos Estados Unidos é uma águia. Então, a gente sabe que os arquétipos também dos animais trazem muita força para nós. Então, a águia, ela é aquela que voa alto, é aquela que tem visão, né, do futuro. Então, o arquétipo dos Estados Unidos, que é uma potência, é uma águia. Já o arquétipo do Brasil é um papagaio, né, o Zé Carioca, aquele trambiqueiro, safado, que enrola todo mundo, bem típico do que em tese, o brasileiro representa para as pessoas fora daqui, né, em outros países. Então, o arquétipo ele diz muito sobre uma nação, ele influencia muito sobre aquela comunidade que está sendo guiada por esse arquétipo. Então, vamos entender agora mais, um pouco profundamente, sobre os arquétipos das deusas que nós estamos trabalhando nesse mês de agosto, para trazer a energia delas, tá? Porque, como são deusas muito cultuadas, a energia do mês está muito forte para que nós possamos abrir esses portais também na nossa psique e nos conectarmos com essas deusas. Mas se nós não temos esse conhecimento, não conseguimos abrir, né, essa porta, esse entendimento para compreender que esse arquétipo vai influenciar diretamente as nossas escolhas, a nossa força. Então, vocês vão entender um pouquinho nessa aula, tá? Então, o que são os arquétipos? Os arquétipos no sagrado feminino, os arquétipos das deusas representam diferentes facetas, forças e qualidades da alma feminina. Então, cada deusa, vindo de uma mitologia ou tradição diferente, carrega símbolos, histórias e energias que despertam um aspecto adormecido ou reprimido dentro das mulheres. Quando a gente fala em sagrado feminino, o sagrado feminino está muito ligado aos arquétipos das deusas, tá? E independente de qual deusa você se conectar mais, tá? Não se trata de adorar uma deusa em si, né, como uma figura externa. Então, mais de reconhecer como as suas qualidades já existe dentro de nós.
Então, a mitologia ela vai trazer esse entendimento para que a gente consiga, de fato, reconhecer que estamos alinhadas com determinadas energias, com determinadas forças. Quando a gente começa a entender sobre esses arquétipos das deusas, a gente começa a ver uma semelhança nas nossas atitudes, na forma que a gente pensa, que a gente age. Então, como os arquétipos de deusas influenciam a psique feminina? A psique feminina é multifacetada. Ela pode ser mãe, guerreira, amante, curandeira, sacerdotisa, visionária, tudo ao mesmo tempo ou em diferentes fases da nossa vida. Nós, como somos cíclicas, né, como eu já falei em várias lives, nós não somos estáveis, nós somos instáveis, mulheres de fases. Então, nós temos várias fases e cada fase da nossa vida nós estamos diretamente ligados a um arquétipo. Então, cada arquétipo atua como um espelho que revela potenciais que podemos manifestar, mostrar sombras que precisam ser curadas e oferecer caminhos para equilíbrio emocional, espiritual e energético. E assim a gente vai entendendo como nos conectarmos a esses arquétipos podem nos auxiliar muito na nossa vida. Então, por exemplo, se vocês têm afinidade com as deusas gregas e se conecta com Afrodite, Afrodite é uma deusa muito trabalhada dentro do sagrado feminino, a deusa que desperta a sensualidade, a criatividade e o magnetismo. Então, quando nós estamos conectadas a Afrodite, dentro de um ritual, dentro de um despertar arquetípico, nós começamos a nos sentir mais sensuais, nos abrindo para o amor. A deusa Deméter, ela ativa o cuidado, a nutrição, a maternidade. Então, aquelas pessoas que não estão muito conectadas à maternidade, aquelas mulheres que engravidaram, mas ainda não se conectaram com o bebê, estão rejeitando a maternidade, pode usar, por exemplo, o arquétipo da Deméter para se conectar mais com a maternidade. Isis também, né? Então a gente pode, por exemplo, falar sobre Hecate. Hecate, ela vai te conectar aos mistérios, à intuição, ao poder de transição, que a gente vai entender mais sobre Hecate. Isis também vai inspirar a cura, a sabedoria, o poder espiritual. Pachamama, nossa grande mãe terra, vai lembrar da nossa conexão com a terra, com os ciclos da vida. Então, cada arquétipo que você se conecta, você vai trazer ali uma sabedoria arquetípica para o teu inconsciente. É como se você despertasse essa sabedoria. Então, quando nós estamos falando dos arquétipos das deusas, não estamos apenas contando histórias antigas e estudando mitologia. Nada é o acaso, né? Então, estamos falando de forças vivas dentro de nós mesmas, expressão da alma feminina, que moldam os nossos pensamentos, que moldam as nossas emoções, os nossos comportamentos e até a forma como vivemos nas nossas relações, os nossos propósitos. Então, olha como isso é realmente profundo. Então, as deusas, independente, gente, do panteão, seja grego, seja romano, celta, egípcio, indígena, africano, né, iorubá, independente do panteão, que a mulher se conectar mais, que ela sentir mais afinidade, elas são facetas de uma única grande mãe, a matriz primordial da criação. Todas as deusas refletem uma única deusa. Então, essa grande mãe, para experimentar, né, toda a capacidade de sentir e de viver, ela se desfragmentou em diferentes expressões. Então, cada uma trazendo uma energia, um dom, uma luz e também um desafio, porque todas as deusas também têm sua luz e suas chagas, né, que são as sombras. Então, como a mulher tem a sua luz e do mesmo tamanho da luz, é a sombra dela. As deusas, todos os arquétipos de deusa também traz as suas chagas, as suas sombras. Então, todas essas deusas vivem na nossa psique. Isso é estudo, gente. A psicologia estuda isso. Todo arquétipo vive na psique humana. Então, todas elas estão dentro da mulher como um grande círculo interno, como se elas estivessem todas ali de mãos dadas. Então, podemos nos identificar mais com uma deusa de um panteão específico,
por afinidade, cultura, ancestralidade, também fase da vida que a gente está passando ali, mas na essência, elas pertencem a um único povo, pertencendo a todas as mulheres, ou seja, independente de você ter uma conexão maior com, eu tenho uma conexão maior com as deusas iorubás, com as iabás, com as deusas egípcias, independente do panteão, todos esses arquétipos estão, né, como um círculo sagrado dentro da psique feminina. Então é importante entender isso, tá? Então, aqui, gente, olha, as deusas que mais nos chamam a atenção, né, que despertam esse fascínio, essa identificação, geralmente são aquelas que estão mais ativas em nossa psique, no momento que a gente está vivendo. Mas como somos cíclicas, sempre, né, mudando, multifacetadas, carregamos todas dentro de nós. Algumas estão despertas, presentes, e outras dormem, suavemente esperando serem lembradas. E essas que estão dormindo, muitas vezes, são aquelas deusas que trazem força, empoderamento, coisas que determinadas mulheres não estão encontrando na vida delas. Então, uma mulher, muitas vezes, que está sentindo fraca, sem conseguir lutar pelos seus objetivos, muitas vezes está sentindo falta, né, de alguma força arquetípica que está adormecida dentro da sua psique. Por exemplo, a deusa Atena, que é aquela que vai para a luta, né? Aquela que vai guerrilhando. Então, a Atena, ela vai te trazer a força do racional, a força de entender e ter estratégias para conseguir aquilo que você quer. Então, todas as deusas, elas estão na nossa psique como um círculo sagrado, mas nem todas elas estão despertas. Entende? A necessidade de entender sobre as deusas é justamente aproveitar, né, essa força delas para poder nos motivar também, assim como nós usamos arquétipos de animais. Tá? Então, o caminho do autoconhecimento é como acender essas tochas dentro do nosso interior, né? Que é reconhecer quais deusas estão de fato guiando as nossas ações, sentir quais ainda não despertamos completamente e buscar o equilíbrio entre todas elas, né, para de fato poder viver a nossa vida com mais harmonia, com mais plenitude, com mais consciência, porque todas essas deusas vão trazer qualidades qualidades intrínsecas da mulher, que não estão despertas. Então, quando a gente usa a força arquetípica, é como se nós abrimos um portal para que essa energia se expanda em nós. Então, quando equilibramos de fato essas forças, não nos tornamos só uma deusa. Isso é muito importante, né? Nos tornamos o próprio ciclo sagrado, gente, o próprio círculo sagrado inteiro, completo, capaz de transformar, né, de transitar entre essas diferentes energias, conforme o momento, a necessidade, o chamado da alma. Então, quando nós estamos com todas essas deusas despertas dentro de nós e consciente, nós podemos absorver um pouco de sabedoria de cada arquétipo dentro daquilo que nós estamos vivendo. Então, eu trouxe aqui rapidamente essa fala sobre o arquétipo, essa introdução sobre o arquétipo, para poder, de fato, entrar agora nos 3 arquétipos sagrados do mês de agosto, que estão muito ligados ao sagrado feminino. Então, a partir de aí, vocês já começam a entender a influência dos arquétipos na vida da mulher, e para eu poder trazer o conhecimento agora sobre esses 3 arquétipos incríveis. E começando a falar pelo arquétipo da grande mãe terra, Pachamama, Gaia, a importância desse arquétipo para nós mulheres, que estamos realmente desconectadas do nosso sentir, da nossa ciclicidade, do nosso instinto selvagem. O que é uma mulher que tem um instinto selvagem desperto? Instinto selvagem significa a intuição, seguir o seu instinto, seguir não só o que a mente está mandando, mas o que o teu coração está pedindo, que foi muito perdido, excluído na atualidade. Então, falando de Pachamama, o dia de celebração dela, dia 1º de agosto,
Ela é celebrada especialmente nos Andes, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Equador. Então, as mulheres aqui presentes, tanto no Zoom quanto no Instagram, as que forem das medicinas sagradas, elas entendem a força da conexão com Pachamama, porque as medicinas mostram muito a influência dessa energia, né, da grande deusa mãe na vida dos seres humanos, de tudo que tem vida dentro da Terra. Então, Pachamama é a grande mãe terra na cosmovisão andina. Ela representa a fertilidade, a abundância e sustenta tudo que vem da natureza. Então, é uma deusa, gente, é a guardiã dos ciclos da vida, né? Pachamama é a guardiã dos ciclos da vida e da morte, das colheitas, da harmonia com o planeta. O sagrado feminino, a Pachamama significa o arquétipo da mãe nutridora, daquela que acolhe, que sustenta e que nós perdemos totalmente a conexão. Quando eu faço iniciação, as manas que são minhas alunas aqui do Cacau, né, sabe? Quando eu faço iniciação do Cacau, eu abro o portal da Grande Mãe, porque eu acredito muito que nós devemos nos conectar a essa força que foi proibida para nós mulheres, que é a conexão com a terra, com os elementais, com a força das ervas, né? Esse nosso chamado da curandeira, da sacerdotisa que foi excluído da nossa vida, né, pela história, tudo que a mulher passou. Então, Gaia, né, Pachamama, ela vai trazer essa conexão com a sua natureza feminina, com a sua bruxa interior, com a sua maga interior, porque tudo está na natureza. Isso foi roubado de nós. E Pachamama é minha deusa guia. Eu recebi ela num ritual de ayahuasca. Ela se apresentou para mim, foi assim algo incrível a conexão que eu tenho com ela. Eu me sinto muito conectada à natureza, às plantas, às árvores, aos animais, tudo que tem vida dentro do planeta. Então, todas nós temos uma deusa guia, né? E a minha deusa guia é Gaia, Pachamama. Então, eu sempre saúdo muito as forças dela, né? O arquétipo da Pachamama, ela representa a grande mãe terra, gente, a fonte da vida, nutrição, abundância. Ela é a guardiã dos ciclos naturais e de todas as criaturas. Ela simboliza o ventre sagrado que gera, que sustenta, que transforma. Então, na psique feminina, a Pachamama, ela desperta a conexão com a natureza, a consciência ecológica, o respeito pelos ritmos da vida, e a generosidade de cuidar, né? Ela é energia que acolhe, que alimenta, que protege, mas também ela é aquela energia que ensina sobre o desapego, a renovação, lembrando de que tudo tem o seu tempo para germinar, né? Assim como uma semente que a gente planta e precisa ser regada, tudo tem o seu tempo. E quando nós estamos nos conectando a essa força arquetípica que é a consciência planetária, a nossa grande mãe, isso nos traz essa consciência de paciência, de entender os ciclos, né? De entender o tempo a favor de nós e não contra. Então, a integrar esse arquétipo da Pachamama, a mulher, ela resgata o seu instinto de pertencimento à terra, cultivando um equilíbrio, gratidão e harmonia com o todo. Olha que incrível, por isso que eu falo que quando nós estamos mesmo conectadas, mulheres que são das medicinas mesmo, nós conseguimos sentir muito profundamente essa conexão com Pachamama. E mesmo as que não estão, é só um resgate, é um convite para que vocês possam se conectar mesmo com esse instinto de pertencimento, porque somos filhas da terra. Então, é importante que toda mulher resgate essa sabedoria. Somos filhas da terra e precisamos nos conectar com a nossa grande mãe, porque ela nos alimenta, nos nutre, nos ensina, nos cura. Então, dia 1º de agosto é o dia comemorado, né, de Pachamama. Então, vamos aqui nos slides, né? O que influencia na psique feminina? Então, o que esse arquétipo, essa força arquetípica influencia? Antes de falar sobre a influência aqui, eu queria também trazer para vocês que Pachamama, Gaia, ela foi a primeira deusa a ser cultuada pela humanidade. Por quê? Porque antigamente, né, os seres humanos entendiam que a grande deusa era aquela que nutria, que sustentava a vida no planeta. Então, Gaia
né, Pachamama, a grande mãe, a consciência planetária, ela foi a primeira deusa a ser cultuada. E por muito tempo, ela foi reverenciada. E ela tem uma força arquetípica muito grande dentro desse planeta, uma energia muito grande dentro desse planeta. Gaia, Pachamama, o nome que vocês quiserem dar. Bom dia, meninas, sejam todas bem-vindas. Ela foi proibida de ser cultuada. Ela foi proibida, porque quando o patriarcado invadiu, né, as sociedades matrifocais, as sociedades que tinham liberdade de gênero e resolveu controlar a mulher, nós não vamos entrar nessa história agora, mas rapidamente trazendo para vocês essa consciência, que quando esse patriarcado começou a governar a humanidade, eles retiraram a influência de uma grande mãe, porque a mulher não poderia ter essa força na humanidade, se vista como deidade. Então foi retirado da humanidade todas as deidades femininas, e aí surgiu Deus, o masculino, como uma fonte de vida, como uma fonte de obrigações, respeitos e sagrado, né? Tudo que era sagrado vinha do masculino. Então foi a partir daí que nós perdemos a nossa conexão com as grandes deusas, e Gaia é uma delas, tá? Então, é que ela vai influenciar na psique feminina. Reconexão com o corpo como parte da natureza. Então, é importante nós entendermos que somos uma extensão da natureza. Nós temos as nossas raízes também, só que elas não estão fincadas visivelmente no chão, mas nós somos uma extensão da natureza. Resgate da paciência e do tempo certo para as coisas, que é o ritmo natural da vida, porque como fazemos parte, né, como somos parte da natureza, filhas de Gaia, filhas da grande mãe Terra, nós, quando estamos conectadas a essa energia, nós entendemos o tempo, é o tempo necessário para que a nossa semente germine. E essa semente é dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Porque o nosso útero também representa o centro de Gaia, né? O centro do planeta, que é o útero da Terra, assim como o nosso útero como mulher. Fortalecimento do instinto materno e da capacidade de gerar e nutrir, seja filhos, projetos ou símbolos. Então, a força arquetípica de Pachamama nos traz essa capacidade de nutrir e de gerar, porque a Terra ela está gerando, gestando todo o tempo. A cada sementinha que é plantada na terra, ela vai gestar essa semente, ela vai nutrir essa semente para que ela cresça e fortaleça, assim como nós também temos que fazer isso, não só com os nossos filhos, mas também com os nossos projetos. E a influência de Gaia também, ela inspira o cuidado com a planta, com o planeta, com a extensão de si mesma. Então, foi o que eu falei, né? Essa conexão com os animais, essa conexão com as plantas, essa conexão com o seu próprio corpo. Ritual de conexão com Pachamama. Gente, para quem tem conexão, aproveitar o mês de agosto, que é uma influência muito forte dessas energias arquetípicas dentro do planeta, onde vários povos, culturas cultuaram, né, estão cultuando essas energias no mês de agosto, então elas estão muito latentes na psique, né, do inconsciente. Então é legal vocês estarem se conectando, tá? Ritual de conexão com Gaia, o que vocês podem fazer para se conectar com ela. Então, aqui, olha, escolher um lugar na natureza, um vaso com terra em casa, coloque flores, grãos, folhas secas e frutas aos pés da grande mãe. Então, vocês podem encontrar uma praça, um parque, colocar ali folhas, grãos, em homenagem, né, a forma de agradecer por tudo que ela nos oferece. Ajoelhe-se e toque na terra com as mãos, agradecendo por tudo que ela te deu. Então, a gente precisa lembrar, né, que somos filhas da terra e que ela nos nutre, e através dessa energia é o que nos dá vida dentro desse planeta.
É que passa despercebida, ninguém lembra, né, que existe, mas é de fato que está nos alimentando e nos dando vida dentro desse planeta. Então, quando vocês se conectarem a Gaia, diga, né, Pachamama, Mãe Terra, receba o teu sustento, a tua força e a tua paciência, e que eu seja uma filha digna do teu cuidado e guardiã do teu ventre sagrado. Feche os olhos e visualize raízes saindo dos pés, conectando-se ao centro da Terra. Eu faço muito esses trabalhos, quem já participou do Círculo Sagrado Feminino sabe, as meninas que são minhas alunas da formação de terapeuta guardiã do Sagrado Feminino. Eu sempre abro círculos de trabalho com a conexão direta com a Grande Mãe, justamente para trazer essa força da natureza, dos 4 elementos, em cada mulher que está dentro do círculo, porque os 4 elementos que estão na Terra também vivem dentro de nós. Né? Como eu já falei nas aulas aqui, aulas anteriores e dentro da formação, nós temos os 4 elementos. Então, nós somos partes da natureza, nós somos feitas da natureza. Tá? O nosso corpo ele é da Terra, tanto que quando a gente desencarna, o corpo volta para a Terra. Então, não devemos esquecer. Vamos falar agora, gente, sobre a segunda deidade desse mês de agosto, que é a nossa grande mãe Ísis. Ísis é a mãe dos mistérios. Então, ela é celebrada no dia 12 de agosto, Festival de Ísis, também conhecido como Festival de Navegação, em honra à deusa no Egito Antigo. Então, dia 12 de agosto é muito comemorado, foi muito comemorado, né, para os povos egípcios, por exemplo, mas Isis ela ultrapassou fronteiras, né? Ela não ficou apenas no Egito, ela foi muito cultuada na Grécia também, em várias outras civilizações, várias outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? Então tem muitas pessoas que se conectam de fato com essa deusa pela força arquetípica que ela tem. Então, o que dá vida ao arquétipo é a mente dos seres humanos, é aquela devoção que os seres humanos têm para determinado arquétipo. Então, isso vai fortalecer esses arquétipos e trazer essa influência direta para a nossa psique, a partir do momento que nós permitimos, né, através do nosso livre-arbítrio, essa abertura de conexão com esse arquétipo. Eu não tinha muita esse entendimento de arquétipo, por mais que eu estudava, não entrava muito na minha mente sobre essa conexão arquetípica que o ser humano tem vindo da sua mente, né, do inconsciente. E dentro de um trabalho de ayahuasca que eu fiz, foi um trabalho que foi com Lord Ganesha, foi um trabalho todo, né, com Lord Ganesha, foi bem desafiador para mim, porque foi 6 horas de mantra, e dentro desse trabalho eu pude ver o que é realmente uma força arquetípica. Eu consegui vivenciar dentro daquele trabalho essa força arquetípica, e a partir dali eu mudei o meu conceito total sobre arquétipos, eu entendi de fato o que ele representa para nós. Né? Então foi o que a espiritualidade me mostrou. Uma nação inteira reverenciando uma deidade. Aquela deidade, mesmo que para você ela não tenha existido, você não acredita, só que ela ganha uma força, uma energia, uma informação. E quando nós começamos a nos conectar a essa informação, nós vamos, é como se fosse abrir um recipiente para receber essa força. Então foi ali que eu mudei totalmente o meu conceito sobre arquétipo. Então, Ísis é a deusa egípcia da magia, da maternidade, da cura e da ressurreição. Ela representa o amor incondicional e o poder da mulher que reúne, cura e traz a vida novamente. Ísis é um arquétipo importantíssimo, por exemplo, para uma mulher que está em desarmonia no casamento. Ela traz essa força do casamento, da união. Então, a mulher pode usar esse arquétipo de Ísis. Uma mulher que deseja engravidar, não está conseguindo engravidar, pode usar o arquétipo de Ísis, de Deméter, são 2 arquétipos fortíssimos para que a pessoa consiga mesmo né, abrir esse canal, e essa energia de maternidade que essas deusas traz, ela auxilia essas mulheres. Então, no sagrado feminino, a Ísis, ela está muito ligada ao arquétipo da sacerdotisa, da mãe sagrada, que conhece os mistérios e usa para o bem. Ísis faz parte também da Irmandade da Rosa, ela é uma das mães sagradas, né? Ísis é a deusa uma divindade mais reverenciada, gente, é a mais reverenciada e completa do Antigo Egito. Então,
é a deusa mais reverenciada que existe ali no Egito, dentro desse panteão do Egito, é a Ísis. Então, olha a força que essa deusa traz para a nossa psique quanto mulher, tá? Então, ela é reconhecida por vários papéis multifacetados e a sua influência no misticismo e na espiritualidade é muito grande. Então, considerada a deusa da magia. Então, muitas deusas aqui que a gente vai estudar realmente tem a magia. Por que tem a magia? Porque a magia, gente, é um dom nosso, da mulher, daquela mulher que se abre, daquela mulher que se reconhece, entendeu? Então a Isis, ela traz, né, a magia dentro do seu arquétipo, a maternidade, a fertilidade e a cura. Então, ela é descrita como uma mãe divina, também uma mãe divina, protetora de todos os seres, símbolo de resiliência e de amor incondicional. Isis, ela foi até confundida, né? A mãe Maria tem muito de Isis. Então, quando surgiu a Bíblia, que foi construída a história de Maria, mãe de Jesus, se vocês olharem a história de Isis, que não dá tempo de eu trazer aqui toda a mitologia de Ísis, né, vai ver que muito que de Maria, muito que foi descrito pela mãe Maria, vem de Ísis. Várias imagens de Ísis carregando um bebê também, que é o seu filho Horus, né? Então, muito da mãe Maria vem de Ísis, e lembrando que Ísis já existia há milhares de anos antes, mesmo que Jesus viesse à Terra, Maria e tudo mais. Então, Ísis é considerada a grande mãe no Egito. Então, ela é tão sagrada, né, para esses povos que cultuam Ísis, quanto Mãe Maria, por exemplo, para o catolicismo. Então, olha a força, né, desse arquétipo. Então, vamos ver aqui, ó, o que influencia na psique feminina, o que de fato ela vai influenciar, vai resgatar o poder pessoal através da cura das feridas emocionais, confiança na própria intuição e conexão espiritual, capacidade de se reconstruir após perdas e separações e compreensão do ciclo da vida, morte e renascimento como algo natural. Isis passa por um processo na mitologia, na história dela, né, e dentro desse processo, Isis ela também representa a ressurreição, né? A morte e o renascimento. Quando nos conectamos a esse arquétipo, também trazemos essa força, que eu falo sempre que é a mulher fênix, né? Que toda mulher tem dentro de si uma fênix, que é ressurgir das cinzas. E independente de quantas vezes nós queimarmos, nós vamos ressurgir das cinzas. E Isis traz muito esse arquétipo, tá? Então, Isis, ela é a deusa da cura, da magia. Isis é conhecida por seu conhecimento profundo em ervas, encantamento, rituais de cura. Isis encantava, Isis curava. Então, olha um arquétipo forte para mulheres curandeiras, né? Suas práticas de magia são usadas tanto para proteção quanto para transformação pessoal e coletiva. É um arquétipo incrível, é uma mãe protetora. Isis encarna a energia da mãe cuidadora, protetora, acolhendo e defendendo não apenas o seu filho Horus, mas também todos aqueles que buscam a sua ajuda. Isis não é um arquétipo legal, por exemplo, para uma mulher que está buscando um amor, tá? Porque Isis ela já vai trazer um arquétipo para mulheres que estão casadas, tá? E não para mulheres que estão solteiras. Então, dependendo do seu momento, é como eu falei no início dos arquétipos, dependendo do que você está vivendo, você começa a se conectar mais com aquela deusa, aquela deidade que vai trazer aquilo que você precisa. Então, Isis também é a deusa da ressurreição e do renascimento, né? Sua habilidade de ressuscitar Osíris a tornou também uma deusa associada à regeneração e os ciclos da vida, morte e renascimento. Isis ensina a resiliência, a capacidade de superar desafios. Então, na mitologia, contando rapidinho, né? Osíris é morto pelo irmão Sete e Isis, ele mata, né, Osíris e despedaça ele em várias partes e joga por todo o Egito. Então, Isis passa um período buscando os pedaços do amado,
né, do Osíris, que era o seu esposo, ela vai buscar todos esses pedaços e ela reconstrói, ela traz, né, Osíris de volta à vida, por isso que ela é um arquétipo de ressurreição. Então a gente tem que entender na simbologia o que representa. Então, quando ele volta à vida, ela cura, ele volta à vida, e aí ela nesse momento de romance, ela acaba gerando ali o Horus, o filho dela, e Osíris vai embora e ela fica cuidando do filho como uma mãe protetora. Então dá para vocês entenderem agora, rapidamente, o porquê também ela representa a morte e o renascimento. E isso, gente, é a nossa vida, somos nós mulheres. Quanto de Ísis temos dentro de nós? Quanto de Pachamama temos dentro de nós? Nós vamos ver muita semelhança dos arquétipos em nossa própria atitude, nas nossas escolhas, porque está dentro de nós. Esse processo de quantas vezes nós tivemos que ressurgir da cinza, quantas vezes nós precisamos deixar alguém ir embora da nossa vida, né? O luto que a gente passa também. Então, isso é o que traz muito sobre Ísis e o que está muito dentro de nós. Rituais de conexão com a deusa Ísis. Acenda uma vela branca e um incenso de mirra ou líbano. Coloque uma tigela com água à sua frente, segure a tigela e diga: Ísis, Senhora da vida e da morte, abençoe as minhas águas internas para que eu seja fonte de cura e amor. Que minha intuição se abra como lótus no Nilo. Beba um pequeno gole dessa água, sentindo se purificar o teu corpo. Então, isso aqui, quando vocês forem fazer uma oferenda, um pedido, uma conexão com uma deidade, vocês precisam primeiro abrir, né? Se abrir para isso, acreditar, confiar. Por isso que eu sempre falo que nós precisamos estudar sobre os arquétipos para entender se o nosso momento está direcionado a determinados arquétipos, determinadas deusas, para que a gente possa fazer um ritual com aquela deusa, aonde nós não vamos ter nenhum empecilho, nada negativo no nosso inconsciente, porque todas as deusas estão no nosso inconsciente. Então, para nos abrirmos a determinada energia, nós precisamos entender essa energia para poder, de fato, se conectar com ela, tá? E agora vamos falar, gente, da terceira deidade, que é a deusa Hécate. A deusa Hécate, que é a guardiã das encruzilhadas, a deusa das bruxas, das magas, das feiticeiras, dos magos. Então, o dia de celebração foi dia 13 de agosto, no calendário pagão, Festival de Hécate. Quem é Hécate, né? Hécate é a deusa grega da magia, das encruzilhadas, da noite e da transição entre os mundos, é protetora das mulheres, especialmente das que caminham pela estrada do autoconhecimento. A deusa Hécate, ela é uma deusa lunar, né? Assim como a deusa Ártemis também, mas ela rege a lua nova, né? Ela trabalha no submundo, encaminhando almas, gente. Ela vai encaminhando almas desencarnadas, ela auxilia almas perdidas, não só no submundo, não somente almas desencarnadas, mas também almas perdidas aqui mesmo dentro do planeta, as que estão encarnadas. Então, Hecate, ela vai encaminhando essas almas, né? Ela é a guardiã dos portais e por isso ela carrega também sempre aquela imagem de ou ela tem vários cães ao lado dela ou um cão de 3 cabeças, que representa ali a guardiã dos portais do submundo. Ela, como Perséfone também, é uma deusa do submundo, né? Conta também na mitologia de Deméter que quando Deméter perdeu não, quando Hades sequestrou Perséfone, no desespero de Deméter a encontrar a filha, quem auxiliou Deméter foi a deusa Hécate, que levou Deméter até o submundo com as suas tochas iluminando o caminho para que Deméter conseguisse de fato chegar até Perséfone e encontrar a sua filha sequestrada por Hades. Tem muito da mitologia, gente, que a gente deve entender o significado que traz para a nossa vida atual, tá? Porque assim também Jesus falava muito em parábola. Então, essas histórias trazem uma força arquetípica no nosso inconsciente muito forte, porque todos esses arquétipos, eles regem o mundo do inconsciente, tá? Não é o mundo do consciente. Por isso que nós vivemos determinadas deusas, arquétipos de determinadas deusas em nossas vidas, e como ele está no inconsciente, a gente não consegue perceber que está influenciando a gente.
Então, eu estou vivendo o arquétipo de uma mulher super submissa, por exemplo, né? Por exemplo, era não, é a Estia, por exemplo, e eu estou vivendo um arquétipo que não é positivo dentro do meu casamento, mas como ele está me dominando pelo inconsciente, eu não tenho consciência que ele está dirigindo a minha vida, então eu não tenho força para mudar. Por isso que Jesus falava, né? Conheça a verdade, ela vos libertará. Só o conhecimento transforma. Quando você entende que você está vibrando um arquétipo, né? Uma informação que não está cabendo para você naquela situação, você precisa buscar usar outro arquétipo, entender outro arquétipo para trazer força para você. Atitude, coragem. Então, olha como isso é incrível, tá? Então, o submundo, quando fala em Hecate, precisa entender que o submundo de Hecate, da mitologia de Hecate, tem a ver com o nosso inconsciente, tá? O nosso inconsciente é o nosso submundo. A chave representa a abertura do caminho e as tochas representam a iluminação desse caminho. Tá? Então, ela abre os caminhos e ela vem com a tocha iluminando esses caminhos, ou seja, iluminando os seus pensamentos, iluminando o seu inconsciente, para que você possa encontrar o seu próprio caminho, a sua própria direção. Então, a tocha ela vai representar essa iluminação. Iluminação dentro do seu inconsciente. Ela também tem uma adaga que representa o corte de energias negativas. Então, por ser uma deusa tríplice, por ter são três mulheres em uma só, né? A Hecate é uma deusa tríplice, mas ela não é a grande deusa tríplice da bruxaria, tá? Existe a grande deusa tríplice que representa a donzela, a mãe e também a anciã, que muitas mulheres já viram nos meus rituais de sagrado feminino, e a Hecate não, é as três faces da mesma mulher, né, que vai representar ali a capacidade de Hecate de olhar para as três direções, ali passado, presente e futuro. Então, a Hecate, ela está ligada, ela não está presa à linha do tempo, ela está ligada ao passado, presente e ao futuro. É uma deusa da magia, muito cultuada, ela foi muito cultuada na Grécia, né, em Roma, Grécia, pelos magos, os bruxos, quando nós tínhamos ali liberdade de expressar a nossa espiritualidade livre, que hoje já estamos voltando a ter essa liberdade. O que influencia na psique feminina? O que Hecate vai influenciar na psique da mulher? Força para tomar decisões e romper ciclos que já não servem mais. Coragem para olhar para as sombras e transformá-la em sabedoria. E desenvolver também a intuição e a visão além do óbvio. Capacidade de lidar com os mistérios e a incerteza. Hecate é aquela deusa que ela trabalha na escuridão em prol da luz. Então, a gente pode aqui trazer também uma referência das pombogiras. Né? As pombogiras também. Né? As pombogiras também são senhoras da encruzilhada, elas também são da magia, e elas trabalham também na escuridão, onde ninguém pode entrar, né? Seres de luz não entram na escuridão. Então, quem vai fazer esse trabalho na escuridão são essas deusas negras, que vai trabalhar ali na escuridão em prol da luz. Então, a Hecate tem muita referência significativa se a gente comparar ali com as pombogiras, que auxilia muito também do outro lado das sombras. E Hecate é aquela deusa que, para cultuar Hecate, você precisa ter um cuidado, porque Hecate é uma deusa negra, é uma deusa da magia, é uma deusa vaidosa, ela não gosta de dividir o altar dela. Para você cultuar Hecate, você precisa cultuar ela uma vez por mês, todos os meses. Então, é uma energia forte, é uma energia que você, para quem quer e deseja se conectar com Hecate, precisa entender mais sobre o que ela representa para poder pedir para ela abrir os caminhos, para ela trazer luz, né, aquela sombra, aquela dor, aquela escuridão que vocês podem estar vivendo. Ritual de conexão com Hecate, realizado sempre à noite, né, porque ela é uma deusa relacionada às noites estreladas e também à lua, né, uma deusa lunar. Então, é realizada à noite, preferencialmente na lua cheia ou minguante. Vista-se de preto ou roxo, acenda 3 velas, branca, preta e vermelha. Por que usa muito preto? Hecate usa muito preto, porque o preto ele é uma cor praticamente neutra, né? Ele não é boa e não é má, ele é uma cor neutra. Então, o preto representa de Hecate, representa que nós
precisamos acolher as nossas sombras e a nossa luz da mesma proporção e não recusá-las. Hecate, como ela vibra ali nos dois mundos, tanto na luz quanto na sombra, não há problema algum em você ter as suas sombras. Ela traz uma união e um respeito pelo lado negro, né, de cada um. Então, ali você vai se vestir de preto, né? Ou roxa, acender as 3 velas, que são branca, preta e vermelha, e colocar chave ou símbolos de chave ao seu lado e diga: Hecate, Senhora das Encruzilhadas, guie meus passos e ilumine o meu caminho, e que eu tenha coragem para seguir e que seguir o que minha alma escolhe. Medite alguns minutos, visualizando-se uma estrada iluminada pela lua com Hecate ao seu lado. Então, é um ritual simples, tranquilo, para quem sente conexão com essa deusa, que tem vontade. Agora, aproveitando que nós estamos no mês de Hecate, né, gente? E por estar nesse mês, ela tem uma força arquetípica maior. Meninas, a Pri tá falando aqui saudade das rodas do Sagrado Feminino, muitas saudades. Meninas, o que eu vim trazer para vocês hoje sobre a força arquetípica das deusas, o quanto é importante vocês estudarem, as meninas também que são aqui terapeutas guardiãs, o quanto é importante elas entenderem para estar auxiliando outras mulheres e as outras manas que estão aqui também, para entender, para trabalhar em vocês mesmas, tá? Entender a força arquetípica, porque o que acontece? Nós fomos perdendo a conexão com os mistérios, com o invisível. Nós fomos perdendo tudo isso. Então, chegamos no século XXI, não acreditando em nada, agora tendo que resgatar essas sabedorias antigas para poder encarar a vida de uma forma mais leve, de se conectar de fato com a nossa verdadeira essência que foi roubada de nós. Então, precisamos entender, né, de como funcionam esses arquétipos na psique da mulher, para a gente trazer essas forças, para nos auxiliar a essa reconexão. Essas deusas, a Célia está falando, Cíntia, quando você vai voltar a fazer os círculos? Em breve, mana. Estou precisando dessa férias, mas em breve eu vou voltar. Olha, 4 anos direto fazendo círculo, hein? Só umas férias, viu? Meninas, é assim, o que eu deixo para vocês aqui é uma reflexão para vocês pensarem sobre tudo que a mulher teve que abrir mão, né, na antiguidade, nos tempos primórdios, o que a mulher de fato teve que abrir mão e hoje está precisando se reencontrar, hoje está precisando se reconectar com aquilo que era sagrado e que foi retirado da mulher. Então, deixo aqui para vocês essa reflexão, para vocês entenderem, se abrirem um pouco mais para essa questão dos arquétipos, da natureza, a influência de Gaia, somos filhas de Gaia, e entender sobre primeiro, vocês olharem quais são os panteões que mais atraem vocês. Vocês querem descobrir quem realmente é a deusa guia de vocês? Então, primeiro passo é vocês entenderem qual o panteão que atrai mais vocês. Tá? Esse é o primeiro passo para entender qual é a deusa guia. Quem é a deusa guia? A deusa guia é aquela deusa que já nasce na sua psique embutida, ela já está com você, desde o seu nascimento, que vai te ajudar nessa jornada aqui que você veio viver. Então, essa deusa guia, ela está com você desde quando você nasceu. Tá? Para você encontrar ela, você precisa voltar para dentro, você precisa resgatar o seu poder e a sua força. É a partir daí que você vai encontrar a sua deusa. Então, primeiro, entender a importância de conexão com essa deusa, porque ela vai te trazer tudo que você precisa para desempenhar a sua missão aqui na Terra. Tá? Então, como se conectar à sua deusa? Primeiro, vocês reconhecem qual o panteão que mais atrai vocês. Tá? Seja indígena, seja iorubá, seja grego, qual for, é aquilo que o teu coração está chamando. A partir daí, você começa a estudar as principais deusas daquele panteão e começa a sentir qual, porque assim, conexão com a deusa guia é aquele sentir, tá? Não é o racional. Eu quero me conectar com Isis. Não é a sua escolha, vem do seu sentir, porque é algo da sua alma. Então, quando você começa a se conectar, a ler, a entender sobre as deusas, você começa a se conectar com uma em especial.
e ela vai te trazer a resposta. Então, você começa a ler sobre as deusas daquele determinado panteão e começa, em cada leitura que você fizer, você começa a pedir para sua deusa guia se manifestar. Ela vem nos sonhos, você recebe um livro, você abre, de repente, o YouTube tem um vídeo sobre uma determinada deusa, alguém chega e fala para você sobre uma determinada deusa. Então, você vai receber uma mensagem inusitada sobre a deusa que você deve seguir, que é a sua deusa guia. Façam isso e depois me contem, tá? Aqui a Ana tá falando indígena, que é o panteão indígena que ela mais se conecta. Então, meninas, eu recebi a minha, como eu falei, no ritual de ayahuasca, e foi um ritual, gente, de bruxas. Um ritual que não tinha nada a ver com força da natureza no sentido de Gaia, de deusas. E, no entanto, ela veio para mim num determinado momento ali e eu entendi por que eu me conecto tanto com essa força, porque eu sou, né, eu sinto quando eu falo de Gaia, traz uma coisa muito forte para mim, né, que é a Pachamama. Então, assim eu entendi que ela estava me guiando. E assim vocês vão entender também. Então, faça os rituais de vocês, se conecte, coloque uma música de meditação, fechem os olhos e peça para que essa deusa mãe se manifeste nos sonhos ou de qualquer forma, para que vocês possam reconhecer a força delas em vocês. E como eu falei, todas as deusas, né, elas são um círculo sagrado dentro de todas as mulheres, independente de você estar com a sua deusa mãe te guiando, você pode, em determinados momentos, atrair o arquétipo de uma outra deusa que vai te impulsionar naquilo que você quer. Então, se você quer, eu estou querendo um novo amor, então minha deusa guia é Gaia, mas nesse momento eu quero trazer a força de Afrodite para me auxiliar nesse processo. É dessa forma que acontece. A sua deusa guia nunca vai deixar de ser a sua deusa guia, ela está ligada à sua missão de vida, ao seu propósito, à sua alma, mas né, nesses processos corriqueiros aqui da vida, podemos sim também atrair uma força de uma outra deusa, porque todas estão na nossa psique. Combinado, meninas? Alguém quer me perguntar alguma coisa para nós encerrarmos a live? As meninas do Instagram, as meninas aqui do Zoom. Querem falar alguma coisa? Tudo que você nos passou agora vai ter apostila. Mana, isso aqui não é, não é uma aula da formação, é uma aula aberta e já tem tudo no curso de Sagrado Feminino. Todas as deidades estão lá, tudo explicadinho para vocês. Gratidão, você nutre a nossa alma com conhecimento. Muito bom esse horário. Excelente, eu amei. Meninas, gratidão por ter ficado comigo até o final. Espero que vocês tenham obtido todo o conhecimento necessário para trabalhar em vocês. Essa é uma live de estudos, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre a psique feminina, combinado? Gratidão, meninas, gratidão por estar aqui comigo. Nos vemos na próxima aula.